Né? Um dia de orientação profissional, falar um pouco do mercado de trabalho atual e esse mercado de trabalho para o futuro. Desde 2021 a gente começou aqui no canal a série O que eu quero ser quando crescer, ok? E hoje vai ser um dia que vai acompanhar um pouco essa inquietação dos jovens, né? Que caminho profissional buscar. Então vamos acompanhar, você acompanha aqui no canal do Varal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandro Santana, sou professor e também coordenador do curso de Engenharia Civil da UVA, mas não vou falar sobre coordenação nem de... eu falo sobre futuro, sobre escolhas. E basicamente vocês devem estar numa situação, um momento delicado na vida de vocês, em que vocês vão ter que escolher o futuro da profissão. Então fiquem tranquilos que eu e toda a equipe aqui da UVA estaremos aqui presentes para falar um pouco sobre profissões. E da minha parte especificamente eu vou falar de algo que eu sempre gostei muito e fico muito feliz por estar e poder também lecionar, que é a engenharia. Estou aqui falando sobre as engenharias, engenharia de produção, engenharia civil, elétrica, meio ambiente e todas as outras que vão surgir nesse mundo cada vez mais moderno, dinâmico, disruptivo, que é a palavra do momento, e vocês estão inseridos nessa realidade. Vem conosco, vamos fazer a diferença aqui no nosso colégio e escolher a profissão que realmente vão fazer o futuro de vocês. Um abraço! Saindo da escola, do terceiro ano do ensino médio, e agora preciso definir, né? Na verdade, entrar para o mundo adulto. O mundo adulto das responsabilidades, de você poder realmente contribuir, ter aquele salário, né? Afinal de contas, a gente precisa dele, o menor que seja, é importante, faz, né, aquilo que a gente chama de orçamento. Então, eu sou Alessandro Santana, desde muito cedo eu queria ser aviador, sempre quis, sempre sonhei ser aviador, mas o destino não me permitiu. Não adianta, não existe um aviador usando óculos. Depois você pode até ter alguns problemas para entrar, é muito rigoroso. Mas afinal de contas, acredito que não era para ser. Porque aquilo que a gente estava conversando também, a gente quer botar uma energia tão grande numa coisa, e aí você de repente não tem aptidão, não tem as habilidades, e aí você com as frustrações e com os acertos, você vai corrigindo o rumo, né? Como se tivesse um navio e você vai corrigindo, né, de acordo com os perigos. E aí você vai traçando a sua rota junto ao seu objetivo, que às vezes muda, mas nesse primeiro momento é a escolha, né? Então nós estamos aqui representando a Universidade Veiga de Almeida, somos muito lisonjeados, a Veiga de Almeida desde a década de 70 é uma referência, concurso de faculdade de engenharia, o Sônia Arre é engenheiro, então posso falar com meu colega engenheiro Sônia Arre, que ao contrário das outras co-irmãs, que realmente fizeram a diferença, e de semáforo, botava os carrinhos alinhados na horizontal e botava os outros carrinhos na vertical e simulava. Então, na verdade, a engenharia de tudo bem-vinda. Então, eu já simulava já o semáforo, né? Então, é uma coisa muito intuitiva e eu brincava muito. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha que pegar 2 ônibus, andar a pé e depois pegava às vezes trem, eu sempre fui apaixonado por trem também. Suburbano que não tem amor por trem é complicado, existe uma relação de amor e ódio com mais ódio ultimamente, em função do serviço prestado, mas que vai melhorar, sem sombra de dúvida, é só acreditar. Então, sempre transporte era uma coisa que estava inerente à minha formação. E aí, naturalmente, a gente foi seguindo, fui para engenharia, fiz engenharia na UFRJ, eu fui filho de professores, né? Meu pai é professor, Carlinhos, da rede municipal, a minha mãe também formada, ela fez também curso para professor, mas não exerceu a profissão. Então, eu sempre muito cedo estava incluído nesse ambiente. Esse ambiente é muito natural para mim. Então, eu naturalmente fui lendo, eu fui me desenvolvendo, tive a oportunidade de entrar na universidade da UFRJ. Na época, era escola de engenharia civil e você entrava no ciclo básico. Só a engenharia química que era separada. As diretrizes curriculares fizeram com que a engenharia química tivesse um concurso separado das demais engenharias. Ou seja, elite. O pessoal da engenharia química não se misturava com as outras engenharias. Você, na verdade, tem um problema aqui, em frente à rua principal, onde você não tem estacionamento. Aí você precisa disponibilizar um espaço para estacionar.
Aí você vai ter uma área que você vai ter que desapropriar, você vai ter que ter uma área que você de repente vai viabilizar para um empreendedor poder abrir um espaço, de repente você dá uma isenção, aí entra a parte também do Estado, isso é engenharia civil, ou até mesmo você está querendo ir lá para o centro da cidade, você vai escolher qual é o modo, modal, modo de transporte com o qual você iria. Você tem uma estação de trem aqui na frente, mas de repente você vai pegar um ônibus para dar uma volta ao mundo, isso é engenharia civil. E outra coisa interessante também é a parte de hidráulica, a parte de mecânica dos solos e construir prédio, né? Na verdade, sempre tem alguém, um tio, aquele cara que faz tudo, né? Tem um problema em casa, chama o Zé. O Zé vai lá e resolve lá, desde o problema elétrico, passando para o problema mecânico, resolve o problema, é psicólogo, porque também o Zé também escuta muitas histórias, então ele acaba também desenvolvendo algumas técnicas, né? E aí você vai tocando o barco, vai se desenvolvendo. A engenharia civil, ela na UFRJ é um dos melhores cursos do Brasil. A gente tem esse Brasil que está crescendo, quer dizer, e precisa de gente. A gente liga a televisão, agora o YouTube nem precisa, né? Agora você tem as redes sociais, e aí a gente percebe construção da ferrovia Norte-Sul, construção da ferrovia de integração Centro-Oeste, a gente vê reforma do porto, a gente percebe também o problema de mobilidade urbana, a gente percebe também outro problema muito sério de moradia, e engenheiro civil está inerente. Então vocês podem trabalhar. A tendência natural, com o tempo a gente vai se acomodando, vai cansando, os nossos valores vão mudando, a gente tem outras necessidades, a gente começa a apertar o freio, né? Não, agora eu quero padrão de vida, agora é qualidade, agora eu começo a abrir mão até de grana para ter um pouco mais de sossego. Mas vocês que estão aí entrando no mercado, é trabalho muito forte. Na nossa área, minha área tributária, existem grandes consultorias, Ernst Young, Coopers Lybrand, KPMG, que pagam muito bem. Você começa como trainee, vai fazendo uma carreira trainee, aí você, no caso da advocacia, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior e chega até sócio. Agora, tiram o seu couro. Você vai ganhar bem, vão investir muito em você, você vai ter que aprender a falar vários idiomas, vai fazer muito cursos técnicos de qualidade, mas você chega lá às 9 da manhã e sai, sabe lá que horas da noite, porque realmente é de tirar o seu couro. Mas eu digo, quando você tem 20 anos, cara, tudo é festa. Agora depois dos 40, 50 já vai ficando complicado. Então, não parem de estudar, não neguem trabalho, sabe? Qualquer trabalho é digno, qualquer conhecimento é importante. No direito, no início, quando você é estagiário, querem te fazer de escraviário, né? O escraviário, vai lá, pega o prova, você leva os autos, vai lá, leva para cá. Hoje já está quase tudo tecnológico, né? Com o protocolo online. Mas mesmo isso, é o que eu digo para meus alunos, pedia para você levar o processo lá no fórum, tá, leva, mas lê. No caminho, vai lendo o que está escrito ali, você está aprendendo. Não faça o trabalho meramente mecânico. Então o professor falou uma coisa fundamental, empreender multidisciplinar, interdisciplinar, não ter arrogância de achar que você é absoluto, ter humildade de ouvir. A escuta, ainda mais na nossa era do direito, é fundamental. Eu falo muito, porque professor de direito é um híbrido de papagaio com advogado. Mas com advogado, mas professor de direito. Professor de direito papagaio com advogado. Mas a escuta talvez seja o que há de mais importante. É fundamental. A engenharia tem uma parte muito forte de tecnologia, empreendedorismo, tem também concurso público, mas não é tão sedutor quanto o direito, realmente. Porque o direito representa o Estado, então representar o Estado é algo glamuroso, né? Então realmente isso é imbatível no direito, mas na engenharia você tem a oportunidade de mudar, transformar. Você também tem Brasília, que é um excelente projeto, também tem associado aos arquitetos, né? A Petrobras, que é uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro, né? que é um marco na exploração de petróleo, e realmente foi um momento também de industrialização do país. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a própria indústria náutica também brasileira, e tem a expansão, né? A gente tem esse Brasil de norte a sul, ferrovia norte-sul, integração centro-oeste, transnordestina, ou seja, vocês podem ir muito além do que onde vocês estão agora. E precisa de gente. Não se prender ao Rio de Janeiro. E não se prender. Porque o Brasil é gigante, tem muitas possibilidades lá fora.
representante de turma, Caio, estou precisando de alguém para trabalhar em tal lugar, você conhece alguém? Aí o Caio disse, não, pode ser eu, professor. Não, tudo bem, então procura o engenheiro tal, no dia tal, aí você conversa, aí a indicação do professor, né, o cascudo, o carrasco, não, o outro cara, não, tá bom, você já pode começar. Aí foi assim que eu saí da Noronha, quer dizer, saí da Infraero e fui para Noronha, através de uma conversa em sala de aula. Então vocês percebem como é rico esse momento, você está aqui, o representante de turma que ninguém quer ser, né, que é chato, mas é aquele que te dá acesso aos professores, que a gente é igual, a gente muda de estado, no final das contas, tem cações, a gente conversa, a gente é gente. Então ali a gente também troca informações e quando você é representante de turma, você tem acesso direto ao professor. Entendeu? É bom ser representante de turma, dá um pouco de trabalho. E aí a gente foi para a Unigran Rio, e aqui na Unigran Rio é onde eu aprendi, na verdade, aquilo que o Sony falou com muita propriedade. Aqui eu tive acesso à Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Eu fui professor e coordenador do curso de Logística, em que, na verdade, a Logística ela estava se achando ainda. E aí eu tive acesso ao pessoal de Ciências Contábeis, de Administração, o professor Paulo Santana, de Ciências Contábeis, de Direito, Edson e outros professores também, catedráticos, tem smartphone. Então, isso é tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente tem esse misto, né, da humano com a máquina, os computadores, antigamente, não muito antigamente, na época da Guerra dos Mísseis, hoje quase, eu preciso dessa referência, eu vou ler, com certeza eu gosto muito. Eu vou acabar fazendo história, que nem você também, eu vou seguir o professor agora. E aí o que acontece? Quando você tem o computador, quando foi iniciado, era uma sala onde fazia exatamente contas, e aí era simplesmente o que hoje uma calculadora simples que está no celular faz, somar, dividir, multiplicar. Então esse era o computador do passado, e aí você tem inteligência artificial e tecnologia agora, porque de repente você está aqui, mas você controla o ar-condicionado da sua casa, se alguém invadiu, aciona aí, de repente você deixou seu filho de 15, 12, não quer, mas a partir de 13, 14 anos lá, e aí você de repente quer monitorá-lo, você quer ver. Então, basicamente, essa integração de sistemas, de tecnologia, e aí você tem, na verdade, o gerenciamento. Então, nós somos gestores, e qual é o instrumento através do qual a gente faz a gestão? É o celular. Né? Então, o celular, ele, na verdade, ele acessa as redes sociais, ele vê a previsão do tempo, ele manda e-mail, ele, sei lá o que mais faz, ele controla, de repente, a gestão, pode até daqui a pouco você pode exatamente se desenvolvendo com tecnologia, porque antigamente, quando você tinha aplicação de inseticida e de outros combatentes químicos, você simplesmente chegava, quantas vezes você vê aquela cena, o cara tem um borrifador enorme, jogava aquele inseticida na plantação inteira e tomava banho daquilo tudo, e no final das contas você praticamente tinha que banhar tudo e trazer a doença para si próprio. Agora, cirurgicamente, você tem um drone que vai lá exatamente no local adequado e faz a aplicação no local certo, ou seja, economizando e preservando o meio ambiente, levando em consideração a questão da sustentabilidade. Não adianta a gente poder realmente pensar em produção agrícola sem o respeito ao meio ambiente, e é aquela luta entre qual é a limite entre o que eu posso e o que eu não posso desmatar, qual é o percentual que eu preciso preservar e como é que eu posso transformar isso em maior produtividade para que aquela área que foi destinada para tal, com o uso correto de fertilizantes e com o uso adequado de sementes que foram preparadas, gerar uma produção maior. E o que é melhor, depois que eu tenho aquela quantidade de grão toda dentro do armazém, como é que eu vou levar aquilo até o porto, e do porto vai chegar ao mercado consumidor? Porque muita coisa a gente perdeu no meio do caminho porque não tinha transporte, porque não tinha controle, não tinha gestão. Então hoje em dia a gente percebe que desde a produção até realmente o armazenamento e levar para a cidade. E a cidade cada vez mais conectada, que é aquilo que a gente fala de cidade inteligente, sistemas integrados, para que você possa dar resposta ao cidadão, que é o contribuinte de tudo isso. Então tudo isso envolve tecnologia e a engenharia está em todos esses aspectos. E esse aqui é o campo. Geralmente no Rio de Janeiro a gente não tem essa visão. No Rio de Janeiro, de todos os 27 unidades federativas, 26 estados e mais o Distrito Federal, é o que menos produz alimentos. A gente importa tudo.
Então a gente não tem muito essa realidade aqui. Mas saindo um pouquinho para Minas e para São Paulo, a gente começa a perceber a riqueza que é o campo e precisa de gente. Gente para engenharia ambiental, engenharia florestal e a engenharia que é essa aqui que é de produção, que eu estou representando o professor Fabrício, não pôde estar presente em função de outros compromissos profissionais, que é essa questão da empresa, da indústria, de processo, que tem muito a ver com ADM também, administração. A gente até brinca que o engenheiro de produção é um administrador melhorado, ou o administrador gostaria de ser um engenheiro de produção. E encerramos mais uma manhã produtiva de muito conhecimento aqui no CE Hispano Brasileiro. E você? O que vai ser quando crescer? Dê uma olhada na série que tem aqui no nosso canal, no canal do Guaral.